Fala galera, um dos assuntos mais pedidos na internet é sobre água e nesse vídeo a gente vai falar sobre tratamento de água diretamente da Ezibril, que tem um produto muito legal e eu queria mostrar para vocês. Então pessoal, o tema dessa semana é tratamento de água. Eu estou aqui do lado do Ronier da Ezibril e a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre tratamento de água. Bem, primeiro, qual que é a importância da água? Depois que a gente começa a dominar um pouco mais o processo produtivo, a gente vai primeiro atrás de malte, lúpulo, levedura, e depois que a gente começa a dominar esses outros ingredientes, que a gente volta um passo atrás e vai para o quarto ingrediente, talvez o mais simples, mas o que vai melhorar, dar um refinamento na cerveja de vocês. Então é muito importante a gente pensar em sais, pH. Acertando o pH a gente vai melhorar o drinkability da cerveja, acertando os sais a gente vai melhorar o processo, vai conseguir realçar dulçor ou amargor. Mas esse não é o tópico desse vídeo. A gente veio falar para vocês sobre tratamento de água. Você que é um cervejeiro caseiro ou uma micro cervejaria, o que fazer para tratar a sua água? Por que eu tenho que tratar a minha água? Por que eu tenho que filtrar a minha água? O principal ponto é o cloro. Todo cervejeiro ele tem medo, ele tem pavor de um off-flavor em específico. Clorofenol. Clorofenol, ele tem um aroma medicinal que ele fica muito intenso na cerveja. A cerveja ela fica imbebível, então a gente não consegue beber a cerveja com esse off-flavor. Ele fica muito tempo na boca. Na hora que a gente toma essa cerveja, ele fica raspando na língua o clorofenol por um tempo e tira completamente o drinkability da cerveja. E como a gente geralmente usa água da rede pública, porque é mais fácil, é mais barato, eles colocam muito cloro, que é para poder matar os micro-organismos. Só que esse cloro, na hora que a gente joga o malte em uma água que tem uma quantidade de cloro, quais são as substâncias que a gente quer tirar? Não apenas o cloro livre, que os filtros tiram, mas o hipoclorito também dá clorofenol. Então a gente quer tirar o cloro dessa água. O cloro, em contato com o malte, no início da mosturação já começa a formar o clorofenol. Então é justamente na hora que a gente joga o malte que já começa a acontecer. Não só o cloro, mas a gente também não quer partículas de sujeira, né? Às vezes a água ela vem meio barrenta e a gente tem problemas às vezes de fornecimento de água, onde que a gente tem falta de água e na volta, né, mudança de estação seca e chuvosa, a gente tem uma água que às vezes fica muito barrenta. Ela fica com muito partícula, ela fica com sabor e um aroma diferente, né? Não fica neutra e a água não neutra é ruim para a nossa cerveja porque vai roubar o sabor dos outros ingredientes. Então a gente quer também filtrar essa água. O que a gente consegue fazer em casa, então, é retirar o cloro e retirar essas partículas de grande peso molecular que a gente consegue tirar com filtro, tá? Um outro problema para a água caseira da rede pública seria o ferro. Só que o ferro a gente não consegue resolver. O ferro nenhum filtro tira. Para conseguir tirar o ferro, se for o caso, você ter ferro na sua água e precisar retirar esse ferro, você só vai conseguir fazendo uma destilação da sua água, utilizando um filtro de osmose reversa. Então, se for esse o caso, o que você precisa fazer é osmose reversa, a única coisa que vai realmente tirar, né? Porque a gente é caseiro ou uma micro cervejaria que não tem uma estação de tratamento de água, né? Grandes cervejarias têm estações de tratamento de água o suficiente para poder prover água para uma cidade de 60, 100 mil habitantes até. Então é realmente equivalente a uma estação de água que a rede pública tem. Em casa, para tirar o ferro, a única coisa é
osmose reversa, tá? Entre comprar um filtro e comprar água de bombona, vantagens e desvantagens. A bombona ela é mais pesada, né? Ela é ruim de pegar, então se você for fazer 100 litros, imagina quanto de água que você vai precisar. Você vai precisar de quase 200 litros de água, então são 10 bombonas de água. Se você faz 20 litros, você vai precisar de 2 bombonas. É pesado, é caro, custa. Então a desvantagem é essa. A vantagem da bombona é que ela realmente vem limpa, né, sem cloro, nem contaminantes, e ela geralmente vem com teor de ferro baixo, tá? Então, uma outra alternativa para, se você tem ferro na tua água, é comprar água de bombona. A vantagem de ter um filtro em casa é você ter praticidade, você consegue filtrar a tua água sem sair de casa, não precisa transportar a água, comprar, custa mais barato. Uma desvantagem é, você tem que saber usar esse filtro. Você tem que ter uma vazão baixa para que você consiga retirar esse cloro pela união, né, do carvão ativado. Ele atrai magneticamente o cloro livre, né, e aí com isso ele fica aos poucos saturado. Então todo filtro ele tem data de validade. Você tem que olhar no fabricante, essa data de validade ela é em litros ou em vida útil ou em tempo. Respeite essa data de validade, porque eu inclusive tive problema de clorofenol há 6 meses atrás, porque eu não troquei o refil do meu filtro. Então, cuidado com a água. A água é importante. A água é importante para que a gente traga um elemento neutro para a nossa cerveja, que para com isso a gente consiga deixar os outros elementos da cerveja sobressaírem. Curiosidade, se você tem um filtro então em casa, um filtro normal, né? Apenas um filtro a maioria das pessoas tem, né? Para que você consiga retirar bem o cloro dessa água, você precisa dar uma vazão baixa no teu filtro. Baixa mesmo, eu estou falando de 2 litros por minuto. Nessa vazão de 2 litros por minuto, você consegue tirar por volta de 75% do cloro que tem dissolvido na água. O ideal mesmo é ter 2 filtros, que aí com isso você está com uma segurança muito maior na tua água, que você consegue realmente retirar o cloro. E a gente está aqui na EasyBrew, o assunto de água veio porque eles têm um produto muito bacana, talvez o filtro mais legal que a gente tenha no mercado brasileiro hoje, que é, o Ronier vai falar para a gente aqui, vai explicar um pouquinho sobre o filtro, como que ele funciona. Ele tem 3 elementos filtrantes, ele também tem um controle de vazão para que a gente consiga retirar o cloro devagar, e aí o Ronier, que tem mais informações, vai falar para a gente. Então, obrigado, Matheus, pela visita. Eu vou explicar um pouco como é que funciona o nosso filtro F3 Max. Como eu estava falando, aproveitando o gancho, tá? A gente tem o nosso filtro com 3 elementos, pensando justamente na questão de retirar 100% do cloro livre. O primeiro elemento ele é de polipropileno, que é para retirar as partículas sólidas, tá? Então, o segundo e terceiro são de cloro de carvão ativado, retira 75% cada um, consegue completar e retirar 100% do cloro. A questão do controle de vazão é interessante pelo fato, como tu citou, da gente poder trabalhar uma vazão mais baixa, poder controlar essa vazão. Esse controlador, ao mesmo tempo que tu vai setar a temperatura que tu quer, vai setar, aliás, a litragem que tu vai precisar trabalhar. Se tu vai trabalhar com 100 litros, tu vai setar 100 litros, ele vai abrir e fechar o filtro conforme atingir a litragem. A vantagem disso é que tu regula a vazão com a mangueira, ele tem uma torneirinha aqui na mangueira, tu vai regulando a vazão, ele vai mostrando a vazão minuto a minuto. Então tu acompanha, se tu está passando 2 litros, 3 litros, 4 litros, pode regular essa vazão e isso te proporciona com que tu tire 100% do cloro da água e também retenha todas as partículas sólidas para ter uma água cervejeira bem preparada.
Então é isso aí, pessoal. Duas funcionalidades muito interessantes então aqui nesse filtro. A primeira delas é controlar a vazão para que você garanta que você consiga tirar todo o cloro, e também você pode setar lá a quantidade de litros que você quer, ligar o filtro e ir lá tomar uma cerveja, abrir a geladeira, fazer qualquer outra coisa, que o filtro desliga sozinho. Isso, adianta o processo, né? Não precisa ficar cuidando e medindo a litragem, né? Tu vai setar a temperatura, a litragem certa, e ele vai abrir e fechar sozinho. E é uma garantia, com certeza, de tirar todo esse cloro, porque o primeiro é um filtro de partículas, que é para tirar aquele elemento que é pedras, sujeira da água quando ela vem barrenta, né? E aí 2 elementos filtrantes que é para garantir com que o cloro saia melhor da água. Aproveitando também o gancho, essa situação do volume que cada filtro trabalha, tá? Nossos filtros eles trabalham com 6.000 litros, então a cada 6.000 litros é necessário trocar o refil ou 6 meses de uso. Então é muito importante mesmo cuidar bem dessa litragem. Ele também vai indicando o volume de litros que tu vai utilizando, então cada troca de filtro tu vai zerar o filtro e ele vai apresentar quantos litros está chegando. Chegou nos 6.000 tu já pode efetuar a troca. Legal! Muito obrigado, Ronier. Galera, valeu. Até a próxima. Valeu.